Cara, hoje eu quero falar para você sobre a questão de seja homem e não menino no casamento. Ah, mas será que é possível? Será que existe essa questão de ser homem menino? Olha, eu vou te falar que eu conheço uma pessoa e essa pessoa hoje deve estar em torno aí de 41 anos. Essa pessoa me disse que até os 40 anos essa pessoa era um homem menino. O que é essa questão de homem menino? Nada mais é do que aquelas pessoas do sexo masculino que têm o comportamento de pessoas infantis, de pessoas mais jovens, tipo adolescentes. E essa questão gera um impacto muito grande no casamento. É praticamente impossível você viver um casamento de sucesso onde você convive no seu casamento com pessoas que têm a mentalidade imatura para a idade dessa pessoa, ok? Então, por exemplo, mulheres que foram casadas, que são casadas, né, ou foram casadas com homens imaturos, isso aí gerou diversos problemas nelas, inclusive o afastamento. As mulheres elas não se sentem atraídas por homens assim. Depois de um tempo, elas ficam sobrecarregadas e elas não sabem mais o que fazer. Elas gostariam muito da ajuda dos homens, mas acabam não tendo. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje, para você começar a ligar o alerta. Você que é esposa, por exemplo, será que você está convivendo com um homem menino? E você que é homem, será que você está tendo comportamento de pessoas mais jovens, comportamentos de adolescente, dentro de uma relação onde você de fato deveria ter um comportamento de pessoa mais madura? Então, esse vídeo de hoje é para você refletir sobre isso. É esse assunto que eu quero falar. Porque se continuar dessa forma, é mais complicado você viver um casamento de sucesso. Pode ser que você já esteja vivendo um casamento que já está à beira do divórcio, você não sabe mais o que fazer. Então, cara, fica comigo aqui que eu quero te mostrar mais sobre esse conteúdo, ok? Então, por exemplo, aí você quer saber assim, cara, Leonardo, mas como que eu faço para identificar se eu sou um homem menino ou se eu não sou um homem menino? O problema você já sabe, né? Agora, essa questão de homem menino, ela só é uma expressão para descrever um adulto que demonstra comportamento de pessoas imaturas. É isso, imaturo. Você é uma pessoa imatura? Pessoas imaturas, elas são irresponsáveis, são infantis e acaba tendo comportamentos irresponsáveis. Essa questão de homem e menino, eu vejo muitas esposas reclamando em questão de videogame. Eu, por exemplo, já joguei videogame diversas vezes na minha vida, já tive videogame, hoje eu não tenho mais porque eu sei que é uma parada que vicia, vai consumir o meu tempo onde eu poderia estar aproveitando esse tempo para fazer algo que fosse mais produtivo, ok? Nada contra o videogame, mas normalmente essas pessoas elas têm um comportamento de preferir o jogo ao invés de dedicar tempo à esposa e aos filhos. Novamente, não tem problema nenhum você ter um videogame. O problema é o excesso da utilização do aparelho, onde a esposa se considera estar no segundo plano. Esse é um comportamento de um homem que ainda não tem uma maturidade plena para viver num casamento, ok? Talvez ele gostaria de ter vivido isso lá na fase da adolescência, mas acabou não vivendo. Então essas pessoas acabam sendo assim irresponsáveis, tá? No relacionamento. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora algumas das situações que são alguns tópicos na realidade que você pode verificar se o seu marido ou você que é homem, você tem e que isso aí pode estar te afetando. Mas de antemão eu já te adianto que quando o casamento há um homem menino, normalmente a esposa ela vai se sentir mais insegura, ela vai se sentir inquieta, ela vai ficar cobrando cada vez mais essa pessoa. Não sei se você sabe, mas um dos papéis do homem é passar segurança para a esposa. Segurança não quer dizer somente questão financeira, porque às vezes você já trabalha, às vezes você tem um bom emprego, você coloca dinheiro dentro de casa, você está provendo, você até ajuda, né, financeiramente ou paga todas as contas.
Porém, isso não é suficiente para uma pessoa para uma mulher se sentir completamente segura dentro do casamento. Casamento, de fato, não é algo tão simples de ser vivido, ok? Você que é homem, por exemplo, você tem uma cabeça masculina. Talvez você nunca tenha parado para pensar como que as mulheres pensam e se comportam dentro de um casamento. Você está agora batendo cabeça para tentar preencher o vazio que há dentro da sua esposa, né? Simplesmente porque ela fala assim, eu não me sinto segura com você, cara, eu não consigo estar aqui com você dessa forma. Eu vou te dar um exemplo. O que as mulheres hoje, elas buscam muito? Aí você vai falar assim, a mulher só quer saber de dinheiro. Não é só saber de dinheiro. Novamente, é um pensamento imaturo. Imagina uma águia, tá? Ok, uma águia. Tem a águia mãe, né? A águia macho e a águia fêmea. A águia fêmea, o que ela mais deseja? Ela deseja ter um bom ninho. Ela quer construir um ninho num local que seja de difícil acesso para que ela possa criar os seus filhotes, manter o sustento deles junto com o macho, com a águia macho, para que depois eles possam voar e viver e continuar mantendo aí os animais e criando na natureza, ok? A mulher, ela tem um pensamento similar. O maior desejo da mulher é simplesmente construir uma família, ter um lar, um local seguro, onde ela possa ter o seu filho, a sua filha, e possa ter mantimento, comida o suficiente, onde não falte nada, para que essa criança possa crescer e assim dar continuidade na sobrevivência do ser humano. Quando ela se sente ameaçada nesse ninho, a mulher começa a se sentir insegura. Se a mulher ela é insegura numa relação, o casamento começa a ficar problemático, porque ela vai partir para cima de você, homem. Ela vai começar a te cobrar, vai começar a te exigir, ou ela vai sair do papel dela e vai começar a fazer o seu papel, toma inversão de papéis, aí começa a desencadear tudo, mas isso aqui é um assunto para uma outra aula, tá? O que eu quero mostrar para você aqui agora é a questão do comportamento do homem menino que pode estar acontecendo aí no seu casamento. Muitas das vezes você não está tendo uma relação saudável hoje por causa desse comportamento. Eu quero falar para vocês aqui, não vou citar todos, tá? Mas somente alguns comportamentos de um homem menino, por exemplo, é a falta de responsabilidade. Um homem menino, por exemplo, ele evita assumir responsabilidades importantes, talvez até cuidar de si mesmo. Aí você vai ver o cara lá com o corpo todo cheio de açúcar, né? O que é um corpo cheio de açúcar, você sabe? É aquela pessoa que está acima do peso, aquela pessoa que está com uma barriga gigantesca, aquela pessoa que vive comendo doce, que vive comendo algo que vai lhe prejudicar, aquela linguiça, aquele torresmo em excesso, tá? E essa pessoa não assume compromissos que são importantes na vida do ser humano, de pessoas maduras. Então, essa falta de responsabilidade é um ponto que faz com que você seja um homem menino. Outro ponto, por exemplo, é a imaturidade emocional. Pode ser que você tenha dificuldade de lidar com situações que sejam mais complexas. Pode ser que você seja uma pessoa mais explosiva, ou que você tenha impulsos onde você age imaturo, de forma imatura, onde você vai poder ofender o seu cônjuge, a sua esposa, onde você vai gastar com algo desnecessário, onde você vai perder muito tempo fazendo algo que não vai te levar a lugar nenhum, que não vai fazer a sua família subir de patamar. Isso talvez seja uma imaturidade emocional, ok? Por exemplo, um outro item que homens imaturos podem ter é a falta de compromisso. Cara, você marca alguma coisa com alguém e você simplesmente, não tá nem aí, caga e anda pelaquela situação. Então você não tem compromisso, você não entrega as coisas no prazo, você promete para sua esposa que você vai fazer determinada coisa e você não faz, você deixa um monte de tarefa dentro de casa que seria para você executar e você não executa. Talvez coisas simples como trocar uma lâmpada. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Tem homem assim dentro do seu relacionamento?
dentro do seu casamento, o seu marido ou você tem esse tipo de comportamento? Isso aí é para você ter uma autorreflexão. É para você poder chegar e falar assim, caraca, tá falando comigo. Caraca, o meu marido é exatamente assim. Então, eu queria falar para você que mais um ponto que as mulheres reclamam muito dos homens que têm atitudes de menino, por exemplo, é a falta de objetivo, propósito de vida. Você chega pro cara e fala assim, cara, onde você quer chegar? Ah, não sei. O que você quer conquistar? Ah, nada, não sei, tudo dá muito trabalho. Cara, vamos construir uma família, vamos morar numa casa melhor, vamos ter um carro melhor, vamos ter filhos, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. A pessoa não consegue enxergar porque ela simplesmente não tem objetivo e também não tem propósito de vida. Homens assim são pessoas imaturas, cara. Como que um casamento vai viver com uma pessoa desse jeito, com esse tipo de comportamento? Eu sei o quanto deve estar sendo difícil esse relacionamento, cara. Como deve estar sendo difícil? Aí você deve estar falando assim, ah, mas também tem mulher imatura. É claro que tem mulher imatura, tá bom? Então, a gente está falando aqui hoje da questão dos homens. Dos homens. Tem mulher imatura? Tem mulher imatura. Mas quando há no relacionamento o homem maduro, ele consegue transformar essa mulher. Quando há no relacionamento uma mulher muito madura e um homem imaturo, a situação, pela minha experiência, é um pouco diferente. Por quê? Essa mulher começa a ficar irritada e ela começa a assumir o papel que deveria ser seu homem. Esse é um problema, sabe? Esse é o problema da relação estar desequilibrada. Mas eu tenho certeza que você quer viver um casamento de sucesso. Fala aí pra mim, quer ou não quer? Você já pensou até em se divorciar? Você já pensou, ah não, vou trocar de parceiro, vou trocar de parceira. Mas no fundo não é isso que você quer. Por quê? Você gostaria muito que essa pessoa que está do seu lado pudesse evoluir. Você gostaria muito que você que está passando por isso pudesse evoluir. Só que você não teve uma parada muito importante, chamada referência. Normalmente, essa questão do homem menino é quando ele é muito apegado a uma pessoa e ele é muito super protegido. Sabe aquele filho preferido? Não sei se você tem aí, mas existe também essa questão do filho preferido da mamãe, do papai, da vovó, da titia. O filho preferido, ele é muito super protegido. Essa pessoa que é muito super protegida, ela acaba não desenvolvendo talentos e habilidades simplesmente porque tudo que essa pessoa quer, ela vai pedir para a mamãe, para o papai, para a vovó. Essa super proteção, ela é muito complicada. Vamos voltar aqui de novo ao ninho da águia. Como que funciona na natureza? Não sei se você já leu, já viu, assistiu algum tipo de vídeo, ou já assistiu vídeo da águia ensinando o seu filho a voar. Como que a águia ensina seu filhinho a voar? Simplesmente, já te falei que o ninho da águia, ele fica no ponto mais alto que ela pode construir, de uma árvore, de um poste, de uma pedreira, porque ele é um local protegido. Então, quando ela entende que o filho chegou numa maturidade ao ponto de poder voar, ela simplesmente vai lá com o biquinho e coloca esse passarinho lindo, maravilhoso para despencar lá de cima. Alguns morrem. Ele cai, não consegue voar e morre. Mas é a lei natural da natureza, é a lei da natureza, a separação natural dos animais mais fortes. Aquele que é mais forte, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente voar. Ele vai voar, vai bater asinha, porque Deus deu a ele sabedoria e ele vai subir. Então, quando tem um ser humano que está passando por uma determinada dificuldade, essa dificuldade ela é muito importante porque serve para essa pessoa poder crescer e amadurecer. Se toda dificuldade que você tem, você corre para os braços daquela pessoa que você sente um porto seguro, você simplesmente está adiando mais um crescimento na sua vida. Homens meninos, normalmente, não tiveram, presta atenção, hein?
Homens meninos normalmente não tiveram uma referência masculina na sua vida. Ou perdeu o pai, ou o pai foi ausente, ou o pai também é uma pessoa extremamente agressiva e a mãe, a avó que criou, que puxou para perto. Ou você nasceu quando seus pais eram muito jovens e quem criou foi a avó. Então tudo isso, se você for cavar, você vai descobrir por que existe uma mentalidade tão infantil ainda na cabeça desse homem. Você passa por isso? Acontece aí? Eu queria até que você colocasse aqui nos comentários se de fato acontece isso no seu casamento. Porque baseado no seu comentário eu vou ver outras possibilidades, vamos gravar mais vídeo, vamos gravar mais aula, vamos trazer mais informações, porque eu estou aqui comprometido em ajudar você a restaurar esse casamento. Eu estou aqui comprometido em transformar o seu casamento num casamento de sucesso. Ah, Leonardo, é possível viver um casamento assim? É claro. O meu foi transformado. Então o seu também pode ser transformado. Ok? Então vamos lá. Eu falei para você que muitas das vezes o homem menino pode ter tido uma falta de referência masculina. É isso. É isso. Cadê a referência masculina para este homem, para essa pessoa? Você não tem como escolher se você vai ter um pai presente ou um pai ausente. Você não tem como escolher se o seu pai faleceu antes do tempo. Não dá. Mas você tem a opção de escolher continuar tendo esse tipo de reação ou não. Você quer ver? Lá na Bíblia, em 1 Samuel, tem um versículo onde ele conta a história de um jovem garoto que assumiu responsabilidades de homem. Lá havia um rei chamado Rei Saul. O rei Saul ele tinha um exército de guerreiros. E quando ele foi lutar contra os filisteus eles chegaram lá e falaram assim, para você vencer essa guerra, você simplesmente vai ter que derrotar um único guerreiro que eu tenho, chamado Golias. Você deve até saber dessa história de Golias, né? Aí os filisteus foram lá, colocaram Golias na frente e todo mundo do exército de Saul ficou com medo. Caraca, eu não vou defender, eu não vou derrotar esse gigante. Quem é essa pessoa? Não tem como, eu vou morrer, eu tô perdido. Se a mãe deles estivesse ali, acho que eles iam correr pro colo da mãe deles. Eu fico pensando, um exército de guerreiro cagando na calça por causa de um gigante. Você ficaria com medo? Imagina aquelas pessoas chegando assim, mãe, pai, tô correndo para casa porque eu não consigo vencer essa pessoa. Só que ali, do nada, surgiu um garoto, um jovem adolescente, com uma mentalidade de uma pessoa adulta. O nome dele era Davi. Davi tinha essa mentalidade porque ele já vinha enfrentando dificuldades na vida. Às vezes você vai falar assim, Davi, ele tinha essa mentalidade simplesmente porque ele tinha conexão com Deus. É claro, faz parte. Mas só você ter conexão com Deus não é suficiente, porque Davi, ele era exposto ao perigo o tempo todo. Ele era provado o tempo todo. Desde pequeno, ele assumiu responsabilidades de tomar conta de ovelhas. Vê se isso aqui não tem semelhança com a tua vida. Vê se isso aqui não foi algo que também faltou na sua vida. Falta de responsabilidade. Lembra que a gente faltou lá atrás? Que a gente falou lá atrás? Então Davi, ele foi uma pessoa responsável. Segundo a palavra, diz que quando ele estava apartando suas ovelhas no pasto, ou seja, estava levando suas ovelhas para poder comer, ursos e leões apareciam para tentar comer as suas ovelhas. E Davi, aquele jovem garoto, ele conseguia enfrentar ursos, enfrentar leões, ele tacava pedra, ele usava as artimanhas dele, mas ele conseguia fazer com que as ovelhas continuassem vivas. Quanto mais desafio Davi passou, mais ele foi criando casca, musculatura, ficando forte mentalmente, porque ele ainda era um jovem garoto.
Você não faz isso na academia? Você entra na academia igual um frango, bracinho assim. Aí você começa a pegar peso, com o decorrer do tempo você começa a ficar mais forte, você começa a ganhar mais resistência, até se você tomar alguma pancada, você nem sente dor mais no corpo, porque os seus músculos começam a ficar fortes. Então, quando você é homem e é colocado à prova, essa fase que você está vivendo é para você ficar mais forte, e não para você correr atrás da sua mãe, da sua avó, e começar a reclamar, ó dia, ó Deus, ó glória, ó vida. Não, quando você supera esse desafio, você se torna mais forte. A sacada da parada é você viver o processo. Então, às vezes, você está casado com uma mulher que ela reclama demais, não é porque ela reclama demais que ela é uma mulher chata, ela simplesmente está sentindo falta de algo. E se você começasse a batalhar para poder preencher esse vazio dela? Se você preencher, depois você vai se colocar numa posição de também começar a exigir aquilo que você gosta. Talvez você quer jogar teu videogame, mas antes de jogar o videogame, vai cumprir o seu papel de homem. Vai cumprir o seu papel de homem. Davi, para poder mostrar para todas aquelas pessoas que ele tinha um Deus que ajudava ele a superar tudo e ele não tinha medo de nada, ele foi lá e encarou aquele gigante. E com uma pedrinha numa atiradeira, ele simplesmente conseguiu acertar num ponto-chave chamado apagador. E aquele gigante caiu, ele foi lá e cortou o pescocito dele. Ok? Então, você tem que entender que responsabilidades você precisa assumir. Compromissos difíceis você precisa assumir. Ok? Se você não fizer isso, você vai causar cada vez mais afastamento da sua esposa em cima de você. E quando isso acontece, começa a gerar diversos tipos de problemas e dificuldades nessa vida, nesse relacionamento. Inclusive, se você tiver filho, você vai começar a ser referência para o seu filho de um homem fraco. É isso que você quer? Você quer que o teu filho olhe para você e veja você como um homem fraco? Ou você quer que ele olhe para você e veja uma referência de pai? Não. Eu tenho um pai que é um homem, um ser masculino, que ele é um homem com H, que ele é um homem adulto, responsável, onde ele passa segurança, onde ele provê, onde ele cultiva boas ações, boas atitudes, é um cara que tem um emocional maduro. É isso que você quer? Ou não? Fala para mim. Seja homem e não um menino no seu casamento. Você sabia que homens responsáveis ele provê financeiramente? São pessoas que saem para batalhar, mas não para cumprir tabela, papel. Não para chegar lá e falar assim, minha parte está aqui. Não. Ele vai lá para bater no peito e fala assim, eu resolvo, deixa comigo. Deixa comigo. Se a mulher quiser trabalhar, é a diversão dela, filhão. Mas você está ali cumprindo o seu papel. Você sabia que homem de verdade, homem que passa segurança para a mulher, ele tem planejamento financeiro? Como é que estão aí suas finanças? Está devendo todo mundo? Fecha no vermelho? Ou você tem planejamento financeiro? Você consegue ganhar o suficiente para pagar as contas, para poder se divertir, para poder viajar, para poder doar, para poder investir de novo, para poder comprar um carro melhor, algo melhor? Planejamento financeiro. Você sabia que homens, eles são parceiros no relacionamento? Ele ajuda a esposa a superar problema emocional. Ele ajuda a pessoa a ter uma boa comunicação. Ele ajuda a esposa no que ela precisar. Qualquer problema que ela tiver, você vai estar ali do lado. Você sabia que um homem, ele precisa assumir responsabilidades? Às vezes dentro de casa, você acha que a tua esposa tem que fazer tudo, mas que tal você dividir um pouco das tarefas com ela? Vou contar aqui no seu ouvidinho. Tem mulher que para ela se sentir amada,
Ela precisa de ajuda em serviço, talvez fazer qualquer coisa dentro de casa. Eu sempre escutei do meu pai, homem que é homem sabe fazer tudo dentro de casa. Então eu mexo com hidráulica, mexo com elétrica, eu mexo com pintura, pedreiro, faço qualquer coisa dentro de casa. Queimou a lâmpada, eu troco. Precisa fazer fiação, passar fiação, eu passo. Instalar ventilador, instalo. Não interessa, eu aprendo e faço. Ok? Eu bato no peito, ó. Eu assumo a responsabilidade e eu faço. Certo? Então vamos lá. Homem de verdade, para poder ser uma pessoa que é atraente para sua esposa, para viver um casamento de sucesso, é uma pessoa que passa respeito. É uma pessoa que tem companheirismo. É uma pessoa que ela passa educação para os filhos. É uma pessoa que passa proteção e segurança para a família. É uma pessoa presente, é envolvida nos projetos. Aí, falar nisso, envolvimento, você já participou de atividade extra com seus filhos? Já levou eles na escola, já participou de reuniões de pais, já acompanhou eles em atividades, já brincou, já foi pai de verdade para o seu filho? Pai não é quem faz, pai é quem educa. Pega essa. Pai é quem educa e quem treina os seus filhos, ok? Então você tem que tomar muito cuidado com quais são os seus papéis e o que você está fazendo nesse casamento. Eu não vou me estender muito, não vou me estender mais. Eu queria concluir essa aula para encorajar você que está casada, você esposa, casada com um homem menino. E para encorajar você, homem, que está tendo papéis de homem menino, a superar isso e dar a volta por cima. Eu quero encorajar vocês a aceitarem, a restaurar esse casamento e viver um casamento de sucesso, porque vocês merecem ser referência para os seus filhos e para as suas próximas gerações, para dizer assim, ó, meu casamento deu certo, eu passei por dificuldades, passei por problemas, mas nós conseguimos superar, o meu casamento deu certo. Cara, se você entender isso, a chave do jogo muda de verdade. Tá bom? Então, ó, Leonardo Scrivani aqui, eu quero ajudar você a restaurar esse casamento. Compartilha comigo aqui nos comentários o que você está passando de dificuldade. Vamos gravar mais vídeos, vamos colocar mais conteúdo aí, vamos fazer isso aí tudo bombar e vamos fazer acontecer, porque eu tenho certeza que assim como eu consegui dar a volta por cima, vocês vão conseguir também, tá bom? Então já deixa o seu like aqui, deixe seu like, compartilha esse vídeo, esse conteúdo, porque esse conteúdo, quando você compartilha, vem cá, você está ajudando outras pessoas ao seu redor a superarem também essas dificuldades, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.